Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal O Engenheiro no RH. Nesse vídeo nós vamos tratar do tema como nós aprendemos. Você que nos acompanha, você que nos segue, você que assiste os nossos vídeos aqui no nosso canal, sabe que aprendizado é um tema recorrente. Nós já falamos aqui de aprendizado como a ferramenta para a inovação, o que possibilita, o que viabiliza a inovação. Nós já falamos de aprendizado para a aquisição das competências profissionais, para que as pessoas possam se desenvolver profissionalmente e também possam, inclusive, ser promovidas e ter uma carreira sem aprendizado, isso não é possível. Nós falamos também já do aprendizado contínuo, que é necessário para que nós estejamos sempre à frente das mudanças, para que inclusive facilite a adoção das mudanças por nós. O aprendizado, ele é muito útil para esse momento que a gente vive atualmente, onde as coisas duram muito pouco, as coisas mudam, enfim, são políticas, são processos, são sistemas, são equipamentos que você tem que aprender a utilizar, você tem que aprender a conviver com eles, que vão mudar rapidamente. Então, a capacidade de aprender coisas novas é muito importante. Nós falamos recentemente, eu queria citar aqui 2 vídeos que tratam de aprendizado. O primeiro é o Lifelong Learning. Estou deixando o card dele aí para você dar uma olhadinha se você não viu. Lifelong Learning é o aprendizado ao longo da vida. É quando a gente coloca como uma filosofia a necessidade de aprender sempre, você ter a curiosidade, você ter a vontade de estar sempre descobrindo coisas novas. Dá uma olhadinha nesse vídeo, é muito interessante. E um outro também que é muito importante que você veja, para não confundir com o estudo que nós vamos trazer aqui nesse vídeo, é o modelo 70-20-10. O modelo 70-20-10 nós já citamos em vários vídeos, né, quando a gente fala de aprendizado, quando a gente fala de aquisição de competências, mas temos um vídeo específico sobre ele que eu estou deixando também o card, caso você não tenha visto. O modelo 70-20-10, ele é voltado à aplicação, à disponibilização de recursos de aprendizado dentro de uma organização, por exemplo. Não confunda com o que a gente vai ver aqui nesse vídeo. Aliás, entrando no tema desse vídeo, a gente vai ver um estudo do William Glasser, que é a pirâmide de Glasser. Esse desenho que está aqui, mas não se preocupe, nós vamos tratar disso aqui em detalhes. Mas antes, não se esqueça, deixe seu like aí nesse vídeo, deixe seus comentários, suas dúvidas, sugestões de temas que você gostaria de ver aqui no canal. E muito importante, se você não for inscrito no nosso canal, inscreva-se, isso nos ajuda a continuar trazendo um vídeo novo aí toda semana. Bem, como eu falei, nós vamos tratar de um estudo do William Glasser. Talvez você já tenha ouvido falar dele, inclusive a pirâmide de Glasser é muito conhecida das pessoas que estudam algo sobre treinamento. O Glasser, William Glasser, ele foi um doutor em psiquiatria norte-americano, faleceu em 2013, pouco mais de 10 anos, e ele realizou alguns trabalhos, e um dos mais famosos do aprendizado é esse que levou ao desenho dessa pirâmide, a pirâmide de Glasser. Qual que é a questão fundamental desse estudo do Glasser? Ele dizia o seguinte, ele dizia que nós somos projetados para aprender. O ser humano, desde o momento que ele nasce, ele está aprendendo, ele é feito para aprender, porque isso é uma questão, inclusive, de sobrevivência, é uma questão até biológica. Então, nós temos a facilidade, ou nós temos no nosso DNA, nós temos na nossa Constituição, mecanismos para aprender. Agora, o aprendizado só acontece realmente quando a pessoa tem interesse, é isso que o Glasser dizia. E aí ele coloca um ponto fundamental, que de certa forma nós já comentamos aqui em um vídeo nosso, que é as pessoas só aprendem quando elas sentem a necessidade daquilo que elas vão aprender, ou quando elas têm um interesse naquilo, seja por uma curiosidade pessoal, uma curiosidade profissional. Por isso que eu cito, né, no vídeo sobre o Lifelong Learning, que eu deixei o card aí para você dar uma olhadinha, que é muito importante que a gente tenha essa curiosidade, que a gente procure sempre ser curioso em relação às coisas que a gente não conhece. Então, eu citei alguns exemplos, né? Uma pessoa que é da área de humanas, domina aí uma série, da área de direito, seja da área de psicologia, enfim, domina uma série de processos, uma série de mecanismos, uma série de, enfim, informações, ela talvez possa ter curiosidade de como algumas coisas que as pessoas da área de exatas aprendem, como elas funcionam. E o contrário, alguém da área de exatas procure se interessar
por outros temas, biologia e temas humanos, né? Vá buscar informações sempre que você tiver oportunidade. Isso vai despertando na gente aquela vontade de aprender e vai criando o hábito do aprendizado. Bem, e voltando à pirâmide do Glasser, o que ela nos diz? A pirâmide do Glasser basicamente resume o percentual de retenção daquilo que nós aprendemos. E ela é muito importante para que nós possamos também utilizar isso em nosso benefício de aprendizado. Presta atenção, a pirâmide, o topo dela, parte menorzinha lá, está escrito o seguinte: 10% quando lemos. É isso que o Glasser diz, e os estudos dele mostraram, que quando nós lemos alguma coisa, nós vamos reter em torno de 10%, ou seja, retenção muito baixa. Então, se você estuda alguma coisa lendo, provavelmente 90% daquilo você vai perder. Isso é o que diz o estudo do Glasser. Agora, quando nós ouvimos alguma coisa, a segunda camadinha ali da pirâmide, de cima para baixo, nós retemos 20%. Então a retenção ao ouvir algo é maior do que quando a gente lê algo. Agora, quando a gente observa alguma coisa, aí ele diz que nós retemos 30%. O que é a observação? Ah, eu vejo alguém trabalhar. Então imagina o seguinte, a gente falou muito aqui, alguns vídeos nós falamos aí das formas, né, que você pode aplicar o modelo 70-20-10 nas organizações. Uma das formas é você aprender com as outras pessoas. Você vai aprender pela observação, você vai ver as pessoas mais experientes fazendo o trabalho que você precisa aprender. Você vai ler alguma coisa, você vai ouvir alguma coisa e você vai observar as outras pessoas trabalhando. Tudo isso vai aumentar a sua retenção daquilo. E olha que interessante, descendo um pouquinho mais na pirâmide, quando nós vemos alguma coisa e também ouvimos, nós retemos aí 50%, ou seja, o mais alto nível que a gente viu até agora. Então veja que interessante, se você trabalha em algum lugar, precisa aprender alguma coisa, ou se você precisa desenvolver alguém, preste muita atenção nisso. Exponha essa pessoa ao trabalho de outras pessoas para que ele possa observar. Expõe essa pessoa a um material escrito que, embora ele vá reter um pouco, vai contribuir nesses 50% aí de observação mais leitura. E claro, ele vai ouvir, ele vai interagir com os outros, isso vai proporcionar aí um aumento desse percentual de retenção. Mas a pirâmide, obviamente, não para por aí, a gente está na metade dela ainda. A gente pode ver na pirâmide que o percentual vai para 70% quando nós discutimos alguma coisa com outra pessoa. Você já parou para pensar nisso? Quando você tem uma dúvida ou quando você tem uma posição sobre alguma coisa e você conversa com outra pessoa, você leva essa sua posição, você ouve a opinião da outra pessoa, você ouve a posição da outra pessoa, você começa a refazer os seus pensamentos, a reorganizar os seus pensamentos, e isso é muito importante. A gente vai ver que os mais altos níveis de retenção acontecem quando a gente organiza as coisas na nossa cabeça. Vamos chegar lá. Mas nesse ponto que nós estamos agora, 70% de retenção no momento em que eu converso, no momento em que eu procuro entender o que a outra pessoa está me dizendo, no momento que eu coloco aquilo que eu acho para outra pessoa, no momento em que eu tiro dúvidas com ela, no momento em que ela me explica alguma coisa e no momento que eu explico alguma coisa também. Então veja, essa troca, que ele chama aqui de discussão com outra pessoa, dá uma retenção aí de 70%. Agora, como é que a gente ainda consegue uma retenção maior ainda? Vamos descer mais um nível aí da pirâmide. É os 80% quando nós fazemos alguma coisa. Quando a gente falou do modelo 70-20-10, né? O 70 do modelo 70-20-10 é o que as pessoas aprendem na prática, e é verdade. O momento onde nós mais aprendemos, se pensarmos na nossa vida profissional, é quando você tem a oportunidade ou quando você é desafiado a realizar uma tarefa. Aí você tem que aprender. Você vai usar todas as outras, né, todos os outros recursos disponíveis, que é falar com outras pessoas para tirar dúvida, é ler o material que você encontrar, é ir atrás de toda a informação que você puder, para que você aí consiga aprender para realizar aquele trabalho. Você vai ser cobrado por aquele trabalho. Tanto que a gente fala, quando falou do modelo 70-20-10, as organizações que querem que as pessoas realmente aprendam têm que proporcionar um ambiente favorável ao aprendizado. O ambiente favorável ao aprendizado é aquele ambiente onde as pessoas têm recursos para consultar, elas têm informações onde elas vão atrás para que elas possam aprender e executar o seu trabalho, porque é no momento que ela executa que ela de fato aprende. Mas a pirâmide ainda tem um nível mais alto ainda, que é muito interessante,
que é o 95%, ou seja, você retém praticamente tudo quando ensina outra pessoa. É isso mesmo. Por quê? Lembra que eu falei, quando a gente está falando lá da discussão dos 70%? Quando você tem que explicar alguma coisa para alguém, quando você tem que montar um pensamento numa certa ordem lógica para passar uma informação para alguém, quando você tem que garantir que a outra pessoa entenda aquilo que você está falando, ou aquilo que você está tentando ensinar, ou aquilo que você está colocando como a sua posição em contrapartida de outra, você aprende muito, porque nesse momento o seu cérebro começa a trabalhar em cima daquelas informações todas que você obteve para você colocar aquilo de uma forma lógica, uma forma consistente e uma forma que a outra pessoa consiga entender. É aí que a gente realmente aprende. Bem, essa é a pirâmide do Glasser, né? Ela vem contribuir com tudo o que nós falamos até hoje sobre aprendizado. E eu disse logo no início que a gente pode, a partir dessa pirâmide, aprender a aprender melhor. Já falei da importância também de aprender a aprender em um vídeo aqui no canal. Mas é muito importante que a gente seja eficaz nesse processo de aprender a aprender. E como nós vamos ser eficazes no processo? Primeiro, a pirâmide ela é resultado de um estudo, ela não é 100% correta. Tem pessoas que vão falar, mas quando eu ouço alguma coisa, eu não fico focado, eu prefiro ler. Ok, tem perfis diferentes. Talvez existam pessoas que não necessariamente respeitem esses percentuais que estão aqui nesse estudo do Glasser. Mas, enfim, é uma orientação para nós. O importante é a gente entender o seguinte: eu tenho que diversificar os meus meios de adquirir informação para aprender. Então, seja lendo, seja ouvindo, seja vendo, seja falando com outras pessoas, quanto mais eu diversificar os meios, melhor será a eficácia do meu aprendizado. E esse aprendizado, a gente foca muito no aprendizado profissional, a gente fala para aquisição das competências, para que a pessoa se desenvolva profissionalmente, mas quando a gente fala de aprendizado também na vida pessoal, isso se aplica totalmente. Você quer aprender, por exemplo, a fazer um bolo, a fazer uma receita diferente. O bolo é o exemplo de sempre, né? Se você pegar um videozinho na internet, onde tem ali uma pessoa fazendo, você vai aprender muito mais do que lendo uma receita, não é verdade? Então tá aí já uma aplicação dos conceitos da pirâmide do Glasser. Se você precisa aprender a fazer ou melhorar uma habilidade sua, se você tiver aquilo escrito e tiver a oportunidade de encontrar um videozinho, por exemplo, de alguém explicando, ou tiver a oportunidade de conversar com alguém que saiba fazer, isso tudo vai te ajudar a aprender muito mais. Esse exemplo que eu falei da receita é real, você pode testar. Eu tenho aqui uma receita, sei lá, de um pudim, de um bolo, de qualquer coisa. Você lê aquela receita, se você pegar aquela receita, procurar no Google, lá no YouTube, ver se você acha um vídeo de alguém fazendo essa receita, você tendo lido e vendo a pessoa fazer, praticamente você vai ter uma absorção aí de talvez 80%. E na hora que você realmente fizer, que aí você vai ter dúvidas, né? E aí a vantagem dos videozinhos ali da pessoa ensinando que você volta o vídeo, o que que ela fez aqui mesmo, o que que ela não fez. Nesse momento aí você vai aprender. E aí você vai ser capaz de ensinar outras pessoas. Nesse momento você vai ter 100% de retenção daquele assunto. Então vejam, como eu disse, a pirâmide de Glasser não é 100% verdadeira para todos nós. Existem pessoas que vão ter maior retenção lendo do que outras ouvindo e assim por diante. É uma média geral e o recado que ela deixa para a gente é isso: diversifique as formas de aprender alguma coisa. Nós precisamos criar a cultura de aprender sempre. Dê uma olhadinha no vídeo do Lifelong Learning, que eu deixei o card aí, e você vai ver como a gente reforça esse assunto lá. E a pirâmide de Glasser nos ajuda a ver os meios que podem nos ajudar a tornar esse aprendizado mais eficaz. Bem, espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Não esquece, como eu falei, de deixar seu like. Deixe também seus comentários, suas dúvidas, sugestões de vídeos que você quer ver aqui, de temas que você quer que a gente trate aqui no canal. E muito importante, inscreva-se no nosso canal. É isso que nos ajuda a continuar trazendo um vídeo novo aí todas as semanas. Muito obrigado e até o próximo vídeo.